Bom, o senhor está aqui como vítima de um crime de tentativa de homicídio. O senhor está em público, né, no julgamento do senhor Álvaro, e a doutora promotora vai começar as perguntas ao senhor, ok? Então, doutora Camila, com a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia. André, sobre esses fatos aqui, vou primeiro perguntar para o senhor o que o senhor se recorda. Que eu me recordo? O que aconteceu ali, como é que foi? Cara, nem me lembro. Eu não me lembro desse dia. Tá, então eu vou lhe fazendo algumas perguntas aí para ver se eu consigo te ajudar. Aqui consta que no dia 27 de junho de 2018, por volta das 11 horas da noite, lá no Rio do Tigre, o senhor teria sofrido um golpe de foice na região da cabeça. E que quem teria dado esse golpe teria sido o seu Álvaro. Isso daí é verdade? Isso aconteceu? O senhor se lembra disso? Sim, isso aí é verdade. Tá. Como que aconteceu? Só sei que eu levei esses golpes, mas como aconteceu, eu não me lembro mais. Foi 2018, não me lembro mais. Tá. O senhor se lembra se o senhor conversou com o Álvaro, se teve algum contato com ele, se vocês brigaram? Não, nós discutiu, acho que foi discutido, daí eu fui atrás e eu levei esse foiçado, eu acho. Mas discutiram por quê? O senhor se lembra? Não. Tá. Aqui consta, seu André, que o senhor teria ido atrás dele porque ele estaria batendo numa criança. O senhor se lembra dessa situação? Não. Lembra do Alexandro? Não. O senhor, quando foi ouvido em juízo, há acho que uns 2 anos atrás, o senhor falou que tem problema de memória, é isso mesmo? Aham. O que o senhor toma? Que medicamento? Faz uns 2 anos que eu parei de tomar. Ah, já parou de tomar. Então o senhor voltou a lembrar, é isso? Ou não? 2 anos. Tá. O senhor já tinha tido algum problema com o Álvaro? Só que ela veio só mesmo. Tá. O senhor consegue se lembrar do momento em que ele teria te dado o golpe? Não, isso eu lembro, eu tenho a cicatriz até hoje. Tá, e como é que foi? Como é que ele chegou ali? Eu não me lembro. O senhor bebeu aquele dia? Bebi. Bebeu o quê? Tava tomando pinga. Pinga? Isso. Tá, o senhor, quando foi ouvido a segunda vez, o senhor falou que tinha tomado cerveja, que vocês tinham tomado 6 a 7 caixinhas de cerveja. Agora o senhor tomou pinga? Tomei pinga, cerveja, tomei tudo aquele dia. E o Álvaro estava contigo? Tava. Ele bebeu também? Eu acho que sim. Tá. Consta aqui, seu André, que o senhor teria, segundo o que o senhor disse, é que ele teria te dado golpe de foice no rosto, o senhor teria desmaiado e depois o senhor acordou em casa. Daí depois o senhor não sabia dizer como é que foi, como é que não foi, depois o senhor disse que foi sozinho para casa. O senhor se lembra disso? Não. Só sei que eu acordei em casa. Tá. O senhor estava jogando futebol nesse dia? Tava. Jogando, depois eu fui beber. Saiu do jogo e foi beber, isso? Aham. E aí depois disso, o que aconteceu? Depois da bebedeira? Depois da bebedeira. Não me lembro, não. O senhor tinha bebido muito? Bastante. Eu já bebi demais. O senhor não podia beber, né? O senhor tomava medicamento, não tomava? Tomava, mas bebi. Uhum. O senhor estava armado aquele dia? Não. O senhor estava com faca, com pedra, com um pedaço de pau? Não, que eu me lembro, não. Teria algum motivo pro Álvaro bater no senhor? Te agredir? Cara, se eu falar que eu me lembro, assim, motivo dessa discussão, acho que foi mais por causa da criança mesmo, que eu acho. Eu acho que ele bateu, não sei se bateu. Tá, então agora o senhor se lembra, então, da criança? Isso aí eu lembro agora. Tô recordando. Eu te perguntei agora há pouco, o senhor falou que não lembrava. É o Alex, né? Alexandro. Isso, Piazinho. Uhum. Ele bateu no Alex? Como é que foi isso? Eu estava discutindo, daí eu entrei no meio para intervir.
Ele foi embora, eu fui atrás, eu busquei ter ido atrás. Mas o Alex, quando foi ouvido, ele falou que ele estava sentado com o senhor, e aí chegou o Álvaro, e aí vocês começaram a discutir que o Álvaro não tinha batido nele. Da onde que o senhor está tirando que ele foi agredido pelo Álvaro? Bom, assim pode ter combinado os dois, né? Ah, tá. Os dois combinaram, e daí o senhor está falando a verdade e eles estão mentindo? Eu acho, né? Tem algum motivo para isso? Não sei. Por que o Álvaro ia querer matar o senhor? Discussão, bebedeira, né? Cachaça. Por isso que agora eu parei de beber. Essa situação aconteceu aonde? Foi lá no Rio do Tigre. Mas aconteceu na rua, dentro de casa, onde é que foi? Na rua? Tá, eu quero que o senhor me explique, porque na delegacia o senhor falou uma coisa, depois em juízo o senhor falou outra, daí eu te pergunto se o senhor lembra, o senhor fala que não, daí agora o senhor lembra. Quero que o senhor me explique o que o senhor se lembra realmente. Eu só lembro que nós estávamos jogando bola, bebendo, depois bebi bastante, não lembro quase nada, só dá os flashes de memória. E da onde que o senhor viu ele batendo no menino ou o senhor acha que viu? Acho, vi. O senhor não tem certeza? Não tenho certeza. O senhor, quando foi ouvido em juízo, o senhor falou que desceu provocando o Álvaro. O que é descer provocando o Álvaro? Gritando, acho. Acho. Gritando o quê? O senhor não lembra também? Não. 2018, ainda. O senhor não ficou internado, né, por conta disso? Fiquei. Ficou internado quanto tempo? Não lembro quantos dias foi, mas só sei que eu fiquei internado para cicatrização, né? Depois eu ganhei alta, voltei para o dia de volta. Ah, mas o senhor foi só ponto, né? Isso. Tá, mas o senhor não chegou a dormir no hospital? Eu acho que não. Tá, porque ficar internado é isso, é ir, ficar no hospital, dormir no hospital, isso não aconteceu? Não, acho que não. O senhor voltou a trabalhar depois de quantos dias? Depois de 4 dias já voltei a trabalhar. Ah, tá. Quantos pontos o senhor levou? Não me lembro. Depois dessa situação, o senhor teve algum contato com o Álvaro? Não. O senhor tinha dito em juízo, da outra vez que o senhor foi ouvido, que ele chegou a te pedir desculpa, falar que estava arrependido. Isso não aconteceu? Tem que ver as mensagens, acho. Mas que eu me lembro, faz anos que eu não converso com ele. O senhor era ali do Rio do Tigre mesmo ou o senhor tinha ido morar lá? Eu era de Cândido de Abreu, sou nascido e criado aí. Aí, fora pro Rio do Tigre para trabalhar, que era mais fácil de serviço, essas coisas. Serviço de roça, né? Fazia tempo que estava morando lá quando isso aconteceu? Isso, fazia tempinho já. Mas o senhor era amigo do Álvaro? Conhecido? Esse é um lugarzinho pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Tá. E já tinha visto ele brigar com alguém? Já tinha visto algum problema com ele? Relacionado a ele, não me lembro, não. Do senhor com ele também não tinha? Não, tipo, problema assim, não, nunca. Quem que é Nego Bala? Nego Bala? É. Não sei. Foi na frente da casa dele que aconteceu essa situação? Foi. Acho que foi. Foi no mato, foi na beira do mato e tinha umas casinhas do lado. Tinha alguém na rua na hora? Não vi. Como que o senhor foi para casa, o senhor se lembra? Não me lembro, não. Levei as foiçadas, desacordei. Acordei em casa. Quem que chamou a ambulância? Aí que tá. Se eu levei as foiçadas, eu fiquei consciente, não sei nem como é que eu tava, pra acordar em casa, não sei o que aconteceu isso. As foiçadas? O senhor levou quantas? Levei a foiçada? Uma, quantas? 2, 3, 4? Não, sim, aí eu tô vendo uma cicatriz, né? Então, foi uma, né? isso. Tá certo, André. Obrigado, já estou satisfeita. Obrigado, Silêncio. Obrigado. Defesa? Sim, Silêncio. Obrigado. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia. André, vamos lá.
Na delegacia, você disse que o declarante relata que no dia do ocorrido foi jogar bola à noite com os amigos. Isso. O Álvaro estava junto nesse dia? Tal, né? Pegamos e fomos saindo do bar. Fomos saindo do bar, bebemos um monte lá e... Tá, e ele estava junto com você? Tá. Tá. Depois, você disse assim, que estava voltando para casa por volta das 11 horas, 23 horas, viu um homem batendo em uma criança. E o reconheceu como sendo seu amigo de 9 anos, Alex, filho do Pedrinho Craca. Então aqui o senhor disse que foi um homem, o senhor não disse que tinha sido o Álvaro, você disse que saiu e viu um homem. Então o senhor não falou que o senhor estava junto com ele, que o Álvaro também estava bebendo junto no bar. Por que tua versão está diferente da delegacia do que agora? E em juízo? Cara, foi em 2018, hoje foi 2025, eu não me lembro. Quantas vezes você já levou uma foiçada, André? Levei uma vez só. Só uma vez, única vez? E isso não foi um fato marcante na sua vida? Foi marcante ou não foi marcante? Foi, tem a cicatriz até hoje. Então, e você não lembra do que aconteceu no dia que você tomou a foiçada? Não. Você falou que você nunca mais conversou com o Álvaro. Você nunca mais falou com o Álvaro? Isso, não converso mais não. Não. Eu tenho um print de uma mensagem aqui no meu celular, onde você chama ele no Facebook, vocês dois conversam, e você fala sobre esse juro do dia de hoje. Você nega que você conversou com o Álvaro? Eu conversei. Então você tá mentindo. Conversei, então eu tenho que ver as mensagens. Então você conversou com ele, então é mentira que você nunca mais falou com ele. Eu conversei. Você falou pra doutora que você não lembra de nada, mas que você não estava armado. Então vamos lá. Você tem certeza absoluta que você não estava armado nesse dia, que você não estava munido de uma faca? Faca. Ou de uma faca, de uma pedra, de um revólver, ou do que quer que seja? Eu não me lembro mais disso aí. Então você não se lembra, então você não tem certeza. Eu não tenho certeza, foi 2018. Ok. Outro fato, você disse que foi provocando ele, gritando. Você lembra que palavras você falava pra ele? Não. Não lembra. Mas você foi atrás dele até na casa dele? Foi. Essa foiçada que você tomou foi próxima à casa dele? Eu acho que foi. Tinha mais alguém próximo dele no momento que você tomou essa foiçada? Não me lembro, senhor. Você consegue lembrar se você desacatou ele, ameaçou ele de alguma forma? Você tem certeza que você não ameaçou ele ou você não lembra que você ameaçou ele? Eu não lembro. Não lembra. Ok, então. Até essa época que você falou que você tinha amizade com o Álvaro nessa época, vocês dois eram amigos, assim, colega, conhecido, jogavam bola junto? Qual que era a relação de vocês até então? Conhecido. Conhecido? Se davam bem? Não. Oi? Nós se dava bem. Estava bem. O Álvaro lá, ele era um cara violento, era brigão, como é que ele era? Não, de boa. De boa? Não era um cara violento? Não. O Álvaro teria algum motivo para te dar essa facãozada? Ele tinha alguma razão para isso? Eu acho que não. Mas se eu levei, acho por causa que eu acho que eu mereci, que eu falei as coisas demais, eu acho. Nem lembro o que eu falei, o que eu fiz. Entendi. Sem mais, silêncio. Obrigado. Jurados, alguma pergunta? Não? Doutor, posso dispensar a vítima ou ele aguarda o restante do... Ok. Então era isso, André. Muito obrigado pela participação. Quando sair a sentença, o senhor, na condição de vítima, vai ser intimado, para que tenha conhecimento de qual foi o resultado aqui hoje, ok? Mas está dispensado. Muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Tá. Pode encerrar? Pode remover. Volta a trabalhar. A próxima também, né, Yara? Policial, que não entrou ainda, né? Nós estamos aguardando o policial. Aline, você liga ali. Ah, não precisa, porque vai ter mais gente. Claro, por favor.
Bom, mesmo o primo pode ser testemunha na justiça. Então, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, respondendo às perguntas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Ok? O senhor sabe do que a gente está tratando aqui hoje, né? Sim. Então, a doutora promotora começará as perguntas ao senhor. Pois não, doutora? Só um minutinho, tá? Bom dia, Sidney, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor é primo do André, né? Prima, isso. Sobre essa situação aqui em que ele teria sido vítima de uma tentativa de homicídio, o que o senhor se recorda? Faz bastante tempo, bem pouca coisa. Uhum. Mas o senhor chegou a encontrar com o André? Como é que foi? Então, eu fui até lá no dia, né? Daí eu procurei ajuda, né? Pra levar ele, né? O senhor encontrou com ele no dia seguinte, no mesmo dia? O senhor sabe dizer? No outro dia eu fui lá pra procurar ajuda, correr atrás pra trazer ele, né? Ele estava em casa? Tava na casa. Que ele Aham. morava. E como que o senhor ficou sabendo dessa situação? Assim, por conversa dos outros na rua, né? Falando que tinha acontecido uma briga, né? Ah, estava rolando boato lá na Aham, cidade, sim. na localidade. E o que eles falavam? Que meu primo tinha sofrido tinha tomado um golpe de foice, né? Ah, estavam falando isso. Aham. E falavam quem que tinha sido, quem que tinha dado o golpe, como é que teria sido. Não, eles comentavam isso só, daí eu na hora fui lá e ele tava na casa, né? Eu procurei de chamar ajuda, né? Pra levar ele. Uhum. Ele estava dormindo na hora que o senhor chegou? Era de manhã? Que horário que foi Tava, isso? tava deitado. Estava deitado. Uhum. E aí ele te contou o que aconteceu quando o senhor encontrou com ele? Falou, O que ele falou? falou que tinha brigado com o Álvaro. E ele falou o motivo da briga? Não, Não. Ele falou algo de que ele teria tentado ajudar uma criança, um menino, alguma coisa nesse sentido? não, comigo ele não comentou nada. Não comentou nada? Tinha muito sangue? Tinha um pouco? Tinha um pouco? Foi o senhor que chamou a ambulância? Foi. Uhum. Aonde que era o corte? O senhor se lembra? Era tipo assim, né? Ah, no rosto. Uhum. Rosto. Uhum. E o senhor já conhecia o Álvaro? O senhor sabia de alguma coisa dele, né? De ser violento, agressivo, alguma coisa assim? Não, Não? Não. E do seu primo? também não. Também não? O senhor foi no jogo de futebol? Que parece que eles estavam num jogo de futebol um pouco antes disso acontecer. O senhor foi nesse jogo? Não, Não? O senhor foi no bar ali onde eles estavam bebendo também? também não. Não? Sabe se seu primo era acostumado a beber? Ele tomava sempre. Tomava? O que ele tomava? Tomava meio de tudo, né? Tomava de tudo. E o Álvaro, o senhor sabe? Não. O Álvaro não. O Álvaro não bebia? Não, eu nunca vi ele tomando. Ah, nunca viu ele bebendo, tá. E você sabe se teu primo tem algum problema de memória? Não, Não? isso aí não. Uhum. Essa situação, o senhor sabe dizer se foi na rua, se foi na casa, onde é que foi? Na rua, acho, né? Na rua? Uhum. Depois, ali no momento, o senhor falou que ele não lhe contou o que aconteceu, né? Mas, passado uns dias, o senhor teve contato com o André, ele lhe contou o que aconteceu, por que deu essa briga? Não, não comentou nada. Nunca? Não, Nem com o Álvaro o senhor teve contato? não, também não. O senhor sabe quem que é Alexandro Chavarsky? Sei. Sabe? O senhor teve algum contato com ele sobre essa situação? Conversou com ele sobre isso? Então, não, Também não? não. O Álvaro e o André eram amigos? Eles eram amigos. Eram amigos. Sabe de algum outro motivo, alguma briga que eles tiveram antes dessa ou foi só isso mesmo? Não, só foi só isso mesmo. Só isso. Uhum. Foi o senhor que levou seu primo para casa ou não? Pra casa, Quando ele, depois que ele tomou o golpe ali, ele disse que ele não lembra como é que ele foi para casa. Foi o senhor que levou ou não? não, Não? Ele chegou a falar pro senhor como é que ele foi para casa? não. Sidney, obrigada. Já estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Obrigado. Defesa. Só uma pergunta, excelência. Boa tarde. Desculpa, bom dia, Sidney, tudo bem? Sidney, nesse que falou nos boatos ali da comunidade, né, quando teve, né, um fato que chama atenção, né, a pessoa tomou uma foiçada. Você não tentou saber, ninguém falou o motivo pelo qual teria se dado essa foiçada, o que teria iniciado essa briga, se o
o André teria ido atrás do Álvaro, alguma coisa assim? Não. Nunca tentou saber? Ninguém comentou nada? Não. Só comentaram que ele tinha tomado a foiçada. Só assim. Como que é a família do Álvaro lá? Eles são conhecidos? São pessoas boas? Você conhece eles lá na comunidade ou não? Sou uma pessoa boa. Pessoa do bem. O Álvaro é um cara do bem, assim, até onde você conhecia ele? Até onde eu conheci? Nunca tinha envolvimento em briga, em encrenca, nada? Não, problema Nenhum, assim. Não. Esse fato foi isolado na vida dele. sim. E o André? Também não. Sim, O problema era a cachaça. só bebida mesmo. E era bastante. Bebia, sim, bebia. E bebia o juízo junto. Bebida e caía, assim, de ficar doidão? Como que era? Ah, ele bebia e ficava doidão, né? Ficava doidão, assim, tipo, não falava mais coisa com coisa, esquecia. Ele ficava doido igual, né? Assim. Esse dia você não viu ele antes, então? Não. No dia do fato, só no outro dia. Não. Quando você ficou sabendo que você foi na casa dele. Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensá-lo? Sim? Então, muito obrigado, senhor Sidney. Um bom dia ao senhor. Está dispensado. Silvano? Ninguém mais pediu? Pediram ali, né? Então, agora eu já chamei. Pode ser na sequência. Se precisarem de intervalo para banheiro, alguma questão urgente, é só levantar a mão. Mas, de todo modo, nós faremos essas pausas de tempos em tempos, tá? Mas se precisarem antes, só avisar. Bom dia, pode iniciar. Foi? Puxa o microfone um pouco mais, por favor. Como que é o nome completo do senhor? Silvano Luiz. Silvano. Seu endereço? Hoje moro em Rio Branco. Rio Branco? Isso. Cidade de Rio Branco do Ivaí, Rio é Branco isso? do Ivaí. Ok. O senhor conhece o Álvaro e o André? Isso? Né? É parente deles? Não, não é parente, Não? não. Amigo? Não, só conhecido. Só conhece. Ok. Então o senhor é testemunha. E a testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Se mentir, se deixar de responder as perguntas, isso configura o crime de falso testemunho. Ok? A doutora promotora vai começar as perguntas ao senhor. Pois não, doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, Silvano, tudo bem? Tudo bem? Silvano, o senhor que tem o apelido de Nego Bala, é isso? É isso. Tá. É porque aqui consta que essa situação em que o André teria sido vítima de uma tentativa de homicídio teria ocorrido na frente da casa do senhor. O senhor estava em casa? O senhor se lembra dessa situação? Não, era na frente, mas no dia não estava. No dia não estava. Tá, o senhor estava onde? Estava na chácara, né? Ah. Na chácara lá perto. Ah, onde tá. mora a família. Então o senhor não viu o que aconteceu? Não, não. Ficou sabendo? Fiquei sabendo depois, já que cheguei na casa. Uhum. O que o senhor ficou sabendo, por favor? Ficou sabendo que eles tinham brigado, né? Uhum. Só isso, comentário de rua. Uhum. E brigado como? Teria sido uma briga mais... Uma discussão? Qual que era o comentário ali na cidade? Era uma discussão. Uma discussão. O senhor ficou sabendo desse golpe de foice? Era esse o comentário? Não era? Não, isso não. Não. Comentário, não. Uhum. Tinha sangue no chão na frente da casa do senhor, ali na rua? O senhor percebeu alguma coisa assim? Não, isso não percebi, não. Não. O senhor era vizinho do Álvaro? Era vizinho. Vizinho de lado, assim? Vizinho próximo? De lado. De lado. Uhum. Já teve algum problema com o Álvaro? Como é que ele era? Não, entre nós, não. Não? Ele era uma pessoa tranquila? Pra mim era de boa. De boa? Aham. Ele sabe se ele costumava beber? Ah, eu não via, não. A gente trabalha muito, moço. Uhum. Anda muito. E me diz uma coisa, o André o senhor conhecia? Isso não. Não? Depois disso, o senhor ficou sabendo de mais alguma coisa ali? Entre o Álvaro, o André, alguma outra briga entre eles? Não, não fiquei sabendo, não. Não. Uhum. Não tinha ninguém na sua casa, nem que pudesse ter presenciado? O senhor sabe me Não, dizer? moço, na época eu era casado. Aham. Eu estava com a família. Ah, tá. Tem várias casas ali na rua? Tem. Tem.
Algum vizinho chegou a conversar com o senhor sobre isso? Não. Não? 11 horas da noite ali no Rio do Tigre, as pessoas já estão dormindo? Como é que é? Ele tem movimento de pessoas, movimento de carro? Como é que é lá na localidade? O senhor se lembra? Na época que o senhor morava lá? Aí bem tranquilo, depois das 10 já. Tá, não tem mais ninguém na rua? É, a vila é pequenininha. Uhum, tá certo. Seu Silvano, muito obrigada, já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado. Defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, seu Silvano, só um minutinho. Só tem 2 perguntinhas, senhor, rapidinho, já dispenso. Seu Silvano, o senhor falou que não conhecia o André? Assim, mas sabia onde ele morava, pelo menos? Não conhecia. Hã? Não conhecia. Mas sabia onde ele morava lá? Ou nem sabia onde ele morava lá? Hã? Não. Não sabia. Mas não era ali perto. Não, né? Não era ali perto. Então, no caso, se ele diz que o entreveiro começou no campo. O campo é perto da sua casa ali ou longe? Deve dar uns 400 metros. Uns 400 metros. Mas para aquele lado ali da onde o senhor mora, ele não mora, o André. Ou mora? Não mora. Então, no caso, ele que foi pro lado da casa do Álvaro, é isso? Não, eu não posso dizer, porque eu Uhum. Tá, mas pelo que as pessoas falaram, se o fato aconteceu pro lado da tua casa, eles que foram pro lado da tua casa, é isso? Então, ele volta falando. Uhum. A gente não estava lá Uhum. na casa. Eu não posso falar assim. Entendi. Mas o Álvaro mora próximo à sua casa? Morava vizinho. Vizinho. Entendi. Eu estou satisfeito, excelência, sem mais. Obrigado. Jurados, perguntas? Não? Posso dispensá-lo? Sim. Agora sim, muito obrigado. O senhor está dispensado. Um bom dia. Tem mais uma lá, né? Deixa eu só confirmar se ela... o Alex é exclusivo da... André? O doutor vai dispensá-lo? Ok. Pode dispensá-lo, então. Então, temos só mais 2 pessoas. Tena, desliga para nós, por favor. Segue a ordem aqui, Jackson. Bom dia, Jackson. Peço para habilitar o microfone e a câmera, por favor. Bom dia. Aí, pode iniciar. O senhor nos ouve bem? Sim. Aqui tá. Então, Jackson, bom dia. Diga o nome completo, por favor. Jackson Andrei dos Anjos. O senhor é policial militar, correto? Sim. O senhor tem algum parentesco com as partes? Não. Portanto, como testemunha, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, respondendo às perguntas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, ok? Inicialmente, o Ministério Público começará as perguntas ao senhor. Doutora Camila. Obrigada, excelência. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Policial, sobre esse fato aqui, consta que o senhor, juntamente com o policial Ednei, deu atendimento à vítima. O senhor se recorda disso? Recordo vagamente dessa ocorrência. Tá, o que o senhor se recorda, por favor? Só recordo que a gente foi acionado, né? A gente tinha assumido o serviço ali pelas 9 e pouco da manhã. Uhum. E daí, para prestar um apoio à equipe de saúde no Rio do Tigre, onde teria um homem lá com uma lesão causada por arma branca. Uhum. A gente deslocou até o local e perguntou para o pessoal que morava na região onde que estaria a vítima. Uhum. E eles indicaram a residência. Daí a gente deslocou até essa residência e localizou ele lá em um quarto. Estava sozinho na residência. Estava com um ferimento no rosto. Aí foi perguntado para ele, estava consciente, o que teria acontecido. Aí ele informou que foi intervir uma briga ali onde uma pessoa estava batendo numa criança. Aí essa pessoa veio ali ferir com uma foice na face. Daí foi perguntado quem que seria. Agora não me recordo o nome da pessoa que ele falou. E daí foi levado ele até o hospital e depois informado a delegacia. E foi feito buscas na região, mas não foi localizado nenhum suspeito. Quando o senhor falou que ele estava consciente, né? Mas ele apresentava algum sinal
de embriaguez? O senhor conseguiu perceber se ele estava embriagado, se ele estava, se o corte era muito profundo, se representava algum risco para a vida dele? Não me recordo muito bem se ele estaria com sinais de embriaguez, mas o corte era bem na face ali. Eu não me recordo o tamanho do corte, mas eu sei que ele estava ferido na face. Na face. E ele falou se teve alguma briga anterior ali entre ele e a pessoa que teria dado o golpe? Ele comentou algo nesse sentido? Não me recordo. Só se ele falou pro meu companheiro, mas pra mim eu não me recordo. Tá. Ele falou como que ele chegou em casa? Ele só falou que após levar os golpes, ele saiu pedindo ajuda e foi até a residência. Uhum. Ele falou por que ele não chamou a ambulância quando ele chegou em casa? Por que só foi acionada a polícia de manhã? Não falou. Não falou. O senhor já conhecia o Álvaro? O senhor trabalhou muito tempo aqui em Cândido? Uns 3 anos, eu acho, 2 anos e meio. 3 anos. Nesse tempo que o senhor trabalhou aqui em Cândido, o senhor teve alguma informação de o Álvaro estar envolvido em alguma coisa, ou o André? Não recordo agora, assim, só se eu tivesse algum apelido, às vezes, porque a gente conhecia mais o pessoal e mais pelo vulgo, né? Aham. Tá certo, policial, eu já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado, defesa. Sem pergunta, excelência. Obrigado, jurados. Não? Posso dispensá-lo? Sim, sim. Muito obrigado, Jackson. Bom dia ao senhor. Está dispensado. Bom dia para vocês também. Deve ser o próximo, né? Boa tarde, Ednei. Bom dia, quer dizer. Acho que não está posicionado. Aí. Pode iniciar. Bom dia, Ednei. Diga o nome completo, por favor. Bom dia, Ednei Josmar Laurini. O senhor é policial militar? Sim. Ok. O senhor tem algum parentesco com as partes? Não. Portanto, como testemunha, o senhor fica compromissado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Inicialmente, passo a palavra ao Ministério Público. Doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia, doutor. Policial, que consta que o senhor, juntamente com o policial Jackson, teria dado atendimento a essa ocorrência lá no Rio do Tigre. O senhor se recorda? Eu me recordo de algumas coisas. Tá. O que o senhor se recorda, por gentileza? Aquele dia a gente assumiu o serviço, eram umas 9 horas da manhã, e fomos solicitados pela equipe médica do hospital. Eles tinham recebido uma solicitação para atender uma vítima por arma branca lá no Rio do Tigre. Daí nós fomos com a equipe até lá, localizamos a vítima numa residência. Ele estava deitado numa cama, num quarto, e com um ferimento na face. Ele estava consciente, daí a equipe atendeu ele. Enquanto a equipe atendia, a gente fez algumas perguntas. Ele falou que estava andando na rua, viu uma criança sendo maltratada por um indivíduo, e foi intervir. E essa pessoa pegou uma foice e desferiu uns golpes contra ele. E um golpe acertou a face. Ele conseguiu se evadir e daí foi, acho que até a casa dele, não sei, pediu ajuda para os vizinhos. Aí acho que os vizinhos que ligaram lá para o hospital municipal. E daí quando a gente chegou, daí ele foi colocado na ambulância e levado para o hospital municipal ali de Cândido. Nós ficamos lá na localidade tentando achar o suposto autor, né? Mas a única informação que a gente tinha era que era o nome de Álvaro. A gente fez as buscas, mas não conseguiu localizar ele. Retornamos para a cidade, entramos em contato com a delegacia, informamos a situação e realizamos o boletim de ocorrência. O senhor falou que ele estava consciente, né? Mas dava para perceber se ele estava embriagado, se ele apresentava algum sinal de embriaguez? Ele não cheguei a ver se ele estava embriagado. Ele estava um pouco desnorteado, talvez pela foiçada que ele levou, né? Mas não parecia embriagado. Ele falou que ele conseguiu fugir na hora que ele tomou o golpe ali?
ele se evadir do local e daí pediu ajuda para os vizinhos. Uhum. E ele falou por que ele não chamou a ambulância na hora ou a polícia? Por que esse atendimento só foi feito pela manhã depois que um primo dele acionou as autoridades? Para nós ele não falou. Uhum. O senhor ainda trabalha aqui em Cândido, né? Trabalho. Uhum. O senhor já tinha ouvido falar de alguma situação envolvendo ou o Álvaro ou o André? Não. Não. A vítima estava sozinha em casa ali na hora que os senhores chegaram, né? Estava sozinho. Ele, tirando essa situação da criança, ele tentou explicar se teve alguma outra briga anterior, uma discussão, se ele foi atrás da vítima, do réu, se ele não foi. Ele falou algo mais detalhado sobre Na verdade, situação? nem deu tempo, né, por causa da situação dele. Ele já foi colocado na ambulância e levado para o hospital. Uhum. A gente não teve muito tempo para fazer muitas perguntas. Uhum. Tá certo, policial. Muito obrigada, tá? Já estou satisfeita. Obrigada, excelência. Obrigado, defesa. Não tem pergunta, excelência. Obrigado, jurados. Não? Então dispenso testemunha. Obrigado, policial. Um bom dia ao senhor. Está dispensado. Bom dia, excelência. Doutor, precisa conversar com o réu antes do interrogatório? Aí. Álvaro, diga o nome completo, por favor. Álvaro Martins Oliveira Neto, Quantos anos o senhor tem? 25. Onde que o senhor está morando? Eloy Mendes. Sabe dizer o nome da rua e o número? Joaquim Brasiliano Pereira, 798. Com quem que o senhor mora aí? Moro sozinho. O senhor trabalha? Não. Como que o senhor faz para sobreviver? Tem alguma renda? Tem. Eu recebo um benefício. É o benefício de prestação continuada? Não. Lodos. Ah, é esse mesmo, é a mesma coisa. É um salário mínimo então, né? É. E por que que o senhor recebe esse benefício? Por causa que eu sou ruim de leitura. Uhum. Sabe dizer o nome da sua condição? Não. Certo. O senhor chegou a estudar? Uma vez só. Quando? Eu tinha uns 9 anos. Até uns 9 anos, até uns 11 anos. Mas eu não aprendi quase nada. Uhum. Eu era ruim demais, dificuldade demais. O senhor sabe ler e escrever? Uhum. Não? O senhor tem filhos? Não. Não. Tá. E o senhor era daqui de Cândido antes? Canto de Abreu. O senhor nasceu aqui? Não. Tamarana. Certo. Sua família está onde atualmente? Está morando aí no Paraná. Uhum. E por que que o senhor foi para Minas Gerais? Acho que eu tenho parente da minha mãe e mora pra cá, né? Ah, tá. Tá certo. O senhor sabe por que está aqui hoje, né? Sei. O senhor está sendo acusado de ter tentado matar o André Nascimento Jeremias com golpes de foice no dia 27 de junho de 2018. O senhor tem o direito de ficar em silêncio e isso não causa nenhum prejuízo ao senhor. E oriento os jurados nesse mesmo sentido. Se ele exercer esse direito, que não é só dele, mas é de todos nós, temos essa possibilidade. Isso não deve ser interpretado de forma a prejudicá-lo, por ser justamente um direito, ok? Mas, se o senhor confessar a prática desse crime, isso gera uma diminuição de pena, se for o caso de condenação. O senhor entendeu? Uhum. O que eu falei agora? Oi? O que eu acabei de explicar para o senhor? O senhor tem direito de ficar em silêncio, né? Uhum. Se eu fizer pergunta e o senhor não responder, o senhor pode fazer isso? Pode. Onde? Então, mesmo se eu perguntar, se a doutora, se o advogado, se os jurados fizerem perguntas, o senhor não é obrigado a falar se não quiser, tá bom? Uhum. O que aconteceu naquele dia, senhor Álvaro? Eu tava no campo, eu tava sentado, tinha acabado de chegar lá em cima no barzinho no Rio do Tigre, e o André tava bebendo. Porém que ele chegou e do nada ele sentou do meu lado e eu conversava com o tal do Lequinho, mas demais, né? Eu com o Lequinho,
Esse André era muito amigo meu e ele do nada olhou pra mim e falou que ia me matar. E eu peguei e falei pra ele, André, larga a mão disso, o que você tá falando, coisa dessa? Ele falou, vou te matar. E porém ele saiu correndo pra casa dele. E eu desci pra minha casa, eu falei, eu vou embora. O André tá muito louco e eu não bebo. E eu tava sãozinho, nunca tomei. Aí quando tu vê, eu desci pra casa, quando eu entrei pra dentro do portão de casa, que eu tava na cozinha, ele gritou eu na rua. Xingou eu de nome feio, palavrão, coisa que a minha mãe não é. Pra mim sair lá fora, e me deu um branco na hora ali, um zoom, eu saí. E o fato foi entre o portão de casa, na rua, meia. Ali ele foi com a faca pra me matar mesmo, porém que a faca dele caiu até no chão. Ali meu pai saiu, gritou pra entrar pra dentro, o que aconteceu? Tá, e daí? Aí só foi isso, dali eu entrei pra dentro ali e não vi mais nada ali. O que aconteceu, do que ele foi, quem levou ele. Foi feito um exame sobre o André, que mostra que ele teve lesões, ferimentos de faca, e ele mostrou aqui também hoje. O senhor sabe explicar? Sei, foi o momento que eu saí com a foice na mão e dei uma gorpada de foice nele. Ah, foi o Entre senhor? o portão. Uhum. E uma só? Eu dei uma só, que eu me lembro, eu puxei uma só. Onde que o senhor acertou? Eu não me lembro, eu não sei pra que rumo, que eu, na raiva ali, que ele me xingou, chamou minha mãe de uma coisa que a minha mãe não é, me deu um branco, vi uma foice no chão, na reta lá, peguei a foice e acertei pro rumo nele lá e não sei pra que lado, mas foi entre o portão de casa na rua. Ele pulou dentro do quintal, dentro do portão da minha casa, ele chegou a abrir o portão de casa. Mas o senhor acertou o André com essa foice? E eu acertei porque no outro dia eu fiquei sabendo do boato dele, que ele tava no hospital. Tá, e ele estava armado também? Não entendi muito bem. Ele tava armado, ele tava com a faca na mão, porém que a faca dele caiu no chão ali. A faca dele uns tempos ficou jogada no quintal de casa ali. Tá, e quanto tempo depois disso que o senhor deu esse golpe de foice nele? O senhor demorou para acertá-lo com essa foice ou foi no mesmo momento? Eu dei uma acertada nele, não sei, porém que eu fiquei sabendo no outro dia que acertou. Eu dei essa acertada nele, meu pai começou a gritar eu para entrar para dentro, porque minha mãe começou a chorar, dando desespero. Aí eu entrei por dentro, dali pra ali eu não vi ele mais. Eu não tipo assim, eu não vi ele contato, o que aconteceu no outro dia que eu fiquei sabendo do boato dele. Tá. Tinha uma criança lá também? Tinha o Lequinho, porém que o Lequinho não tava com nós lá embaixo, o Lequinho tava lá em cima. O Lequinho tinha conversado comigo, né? Eu com o Lequinho era amigo. Eu comprava as coisas pra mim, tava com o Lequinho. A acusação diz que o senhor estava batendo numa criança lá e o André teria reagido a isso. Isso aí é coisa da cabeça dele, porque jamais eu ia bater numa criança. Eu não tinha momento de bater numa criança. Ele foi lá brigar comigo falando que eu tava batendo. No outro dia eu fiquei sabendo desse boato, que ele falou que eu tava batendo no Lequinho. Porém que eu nunca ponho a mão no Lequinho, jamais eu ia pôr a mão numa criança. Tá. Eu não tinha motivo, porque eu gostava muito de conversar com ele, o Lequinho. Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor se lembre desse dia? Não, só lembro disso mesmo, que ele desceu, falou que ia me matar, que ia me matar e saiu correndo pra pegar uma faca. Quando disso eu fui embora. Tá bem. Vou passar a palavra à doutora promotora agora. Doutora? Obrigada, excelência. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Álvaro, ele chegou a ir com a faca para cima do senhor? Não consegui entender bem ali o que aconteceu. Foi com a faca. Foi lá para me matar lá na minha casa. Aí ele entrou para dentro do quintal de casa, eu tava dentro já tava lá na cozinha. Eu tava aí, ele começou a me gritar, chamar minha mãe de nome, que a minha mãe nunca foi, de palavrão feio. Aí aquilo lá doeu em mim. E ainda, porém, eu ainda falei, vai embora, rapaz, larga a mão disso, você tá tonto. E ele falou, vem aqui, se você é homem, você tá batendo uma criança. Eu falei, rapaz, momento nenhum. Aí ali, eu peguei uma foice, deu um branco em mim, eu peguei uma foice e dei uma foiçada nele, mas não sei que rumo, que ele tava dentro do quintal de casa ali, ele viu a foice, foi querer vir pra cima de mim com a foice, com a faca, aí ele foi afoiçado entre o portão e a rua, meia. Porém, que eu nem saí pra rua pra dar foiçada nele. Eu fiquei pra dentro de casa. Tá, e a faca caiu no chão. E a faca caiu no chão. E daí, quando o senhor acertou ele com a foice, ele saiu correndo? Como é que foi? Ele caiu, ele desmaiou? No momento eu não vi na hora ali mais, porque eu entrei pra dentro daí, depois disso eu entrei pra dentro, que a minha mãe começou a chorar, meu pai esquentou a cabeça e eu entrei pra dentro. Porém, que meu pai tava até dormindo. Meu pai saiu de pijama correndo pra fora. Ah, então, mas na hora ali que o senhor deu o golpe, ninguém viu?
Não, eu no momento não vi, não. Na hora ali que eu tinha gente ali com ele na hora. Porém, tinha um tal de Franciel, parece que chegou a levar ele tirou ele dali, mas eu não cheguei a reparar quem que é que levou ele embora. Dali, no momento que eu fiz isso, eu fui embora. Uhum. O senhor já tinha tido algum problema com o André antes? Nunca, nós era demais amigos. Ele andava na garupa da moto minha, eu andava com ele. Nós era demais amigo. Uhum. E ele bebia? Tinha o costume de beber? Ele bebia, usava droga, ele fumava as porcarias dele. E nesse dia o senhor sabe se ele bebeu, usou droga? Bebeu porque eu tinha chegado um pouco, eu tinha passado na porta do bar, eu tava com a minha moto, eu tinha passado um pouco no bar para ir embora direto, eu vi ele bebendo. Uhum. Só para eu entender ali, Álvaro, porque eu fiquei bem na dúvida, porque no processo consta que teria sido uma situação que teria ocorrido no campo ali, mas depois o André, quando foi ouvido, ele falou que vocês estavam jogando futebol, depois ele foi para o bar beber, e depois ele voltou para o campo. O senhor sabe me dizer como é que foi aí? Isso aí que ele falou é mentira, porque eu nunca joguei bola, eu nunca gostei de jogar bola. Eu não tava esse dia no campo. Não tava, tinha acabado de passar no bar na hora que ele tava bebendo. Aí eu peguei, fui pra minha casa, aí eu voltei, tomei um banho, voltei a pé. Uhum. Cumprimentei ele normal, que ele era amigo meu, ele já tava tonto. Ele bebia pinga, esse dia parece que ele tinha até bebido pinga, bebido cerveja. Uhum. E eu sentei do lado dele, e como vi, apareceu o Lequinho, cumprimentei o Lequinho, fiquei conversando com o Lequinho ali, que ele era mais amigo meu. Uhum. E ali do nada o André olhou pra mim e falou pra mim que ia me matar. Falou, eu vou te matar. Aí eu falei pra ele, mas sai fora, que essas conversas... Ele só falou isso e saiu correndo pra casa dele. E porém eu desci embora. Eu falei, o André tá muito doido. E desci pra minha casa, porém que ele foi até a minha casa. Tá. Me xingou, chamou minha mãe do feio, eu tava na cozinha. Aquilo lá doeu em mim, que jamais com a minha mãe nunca ia acontecer. Aí foi aonde aconteceu esses golpes. Tá, e só para eu entender aqui, quando ele foi ouvido também, ele falou que lá não hoje, tá? Que hoje ele falou que ele não se lembrava, mas quando ele foi ouvido numa outra oportunidade, Álvaro, ele falou que ele estava no bar e tinham 5 outras pessoas com ele. O senhor se lembra se tinha mais alguém? Se o Lequinho estava com ele? Porque ele falou que estava o senhor e o Lequinho no bar. O senhor já disse que não estava, né? Esse aí eu não me lembro, porque na hora que eu passei, o Lequinho não estava com ele, não. Não estava com ele, não. O Lequinho era amigo dele? E eles conversavam bem também. Conversavam bem também. O senhor não teve nenhum problema com o Lequinho nesse dia, assim, chamar a atenção dele por algum motivo? Nunca teve problema com o Lequinho, nunca. Uhum. O senhor tinha tido algum problema com a polícia antes desse fato, seu Álvaro? Não. Sabe se o André tinha problema? Que o senhor falou que ele usava droga, né? Sabe se ele tinha tido algum problema com a polícia aí por conta disso? Não, isso também eu não me lembrava se ele tinha problema. Uhum. Por, tipo, das partes dele, essas coisas, ele nunca tocou em assunto. Nunca tocou em assunto. Quando ele foi ouvido também, numa outra oportunidade, ele falou que o senhor chegou a pedir desculpa para ele. O senhor chegou a pedir desculpa? No momento que eu cheguei, depois eu cheguei a pedir desculpa para ele, sim. Uhum. Daí depois falei desculpa. Uhum. E daí o senhor não teve mais nenhum problema com ele? Não, nós nunca teve problema essa vez. Foi o primeiro problema que nós teve, foi essa vez, que ele tava tonto, que foi na porta de cá, nós nunca teve problema, ele era de mais amigo meu. Tá. Só um pouquinho, tá? Só vou procurar aqui um processo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Pra ver se o senhor consegue me ajudar. Não tá com o laudo aí, né? Tá. Antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. Consta aqui na denúncia que o senhor só não matou o André porque ele desmaiou e foi atendido. Isso aconteceu mesmo? O senhor queria matar ele? Não tinha intenção nenhuma, nem de brigar com ele. Mas o que me ofendeu de eu brigar com ele foi as palavras que ele falou e julgou me xingou. Eu estava dentro de casa, porém que eu saí do campo. Uhum. Na hora que ele me falou que ia me matar, que eu saí correndo, ele saiu correndo para pegar uma faca, eu falei, ele tá tonto, amanhã nem conversa. Eu falei, o que essas conversas dele me matar? Porém, eu fui embora para minha casa. Uhum. Entrei para dentro da minha casa e ele foi na porta da minha casa, começou a xingar eu, falou uns palavrão da minha mãe, me ofendeu e foi aonde que aconteceu esse fato. Uhum. Álvaro, o senhor foi submetido a um exame, né? O senhor lembra? Aí em Minas Gerais mesmo, o senhor lembra?
Ter feito um exame com Lembro. médico e tudo? Uhum. Tá. Daí aqui consta que o senhor tem quadro psicótico e retardo mental. O senhor toma algum medicamento? Tomo. Toma. O que o senhor toma? O senhor se lembra? Não lembro o nome do remédio, mas eu tomo. Uhum. É medicamento controlado? O senhor só pode pegar se Controlado. tiver receita médica? Só receita médica, só. Tá. O senhor toma isso faz tempo? Ah, faz tempo, tô achando. Desde meus. Eu acho que desde meus 6 anos de idade, meu pai mais ou menos sabe até que idade mais ou menos que eu tomo. Uhum. O senhor não pode ficar sem o medicamento? Não. Não. O senhor faz o tratamento aí agora em Minas? Aham, na hora que na hora que acaba o remédio, aí eu vou atrás. Eu corro atrás. Tá. Uhum. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada, tá? Eu já estou satisfeita. Obrigada, Silêncio. Obrigado, doutora. Defesa. Sim, excelência. Boa tarde, Álvaro. Tudo bem? Desculpa, bom dia. Tudo bem? Álvaro, só para a gente entender o contexto aqui. A hora que ele foi atrás de você com a faca na mão ali, eu queria entender assim, você ficou com medo que ele entrasse com aquela faca na sua casa e fizesse algum mal para você e para tua família ou não? Não, porém que, igual eu expliquei, ele falou que ia me matar, eu fui embora, ali o que me ofendeu foi as palavras que ele me xingou minha mãe, falou uma coisa que a minha mãe nunca foi, entendeu? Aí eu saí pra fora da porta e falei pra ele, larga a mão disso, e ele insistiu, foi aonde que deu um branco em mim, ali eu já não pensei que eu já tava, daí estressei das palavras que ele falou, foi aonde que foi a gorpada de foice que eu dei nele, Tá, e caiu a faca entre o portão, foi com a faca pra me matar mesmo. Uhum. E essa foiçada, você deu pra matar ele ou só pra ele ir embora e pra ele parar de encher o saco? Não, eu pensando nem de dar foiçada nele ali na hora. E aí, quando deu esse branco, eu acertei essa foice nele e entrei pra dentro de casa ali. Então você não queria matar ele? Não queria, não tinha pensamento nem de brigar com ele, não tinha pensamento. E ele que foi até no portão de casa. Alguma vez na tua vida, Álvaro, você machucou alguém? Você já bateu em alguém alguma vez? Não, Essa foi a única vez? Foi a única vez que eu briguei. Aí depois que você foi embora pra ir pra Minas Gerais, nunca mais teve problema nenhum com ninguém? Nunca mais, até hoje, graças a Deus. Você, tipo, se considera, apesar da sua deficiência intelectual, assim, digamos assim, você se considera perigo pra sociedade? Você acha que você causa perigo pra alguém ou não? Não. Você se considera uma pessoa boa, de paz? De paz, porém que na onde eu moro no bairro, que todo mundo gosta de mim. Entendi. Eu estou satisfeito, excelência. Obrigado, doutor. Jurados, uma pergunta? Não? Ok. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado. Doutores, pode encerrar. Yara. Muito bem. Bom, finalizamos a instrução. A próxima etapa é a dos debates. Doutores, precisam de intervalo antes de a gente... Tá, então fazemos mais um intervalo antes de a gente avançar para a próxima fase, ok? Moço, não sei qual que é a previsão, se os doutores serão mais rápidos, se farão... Eu vou ser bem sucinto. Tá, então eu vou dispensar o almoço, pode ser? Ok, tá certo então. Agora nós passamos à fase de debates, ou seja, primeiro o Ministério Público e depois a defesa, eles irão tentar convencê-los da posição de cada um. Não sei qual será, a do MP e a da defesa, mas o certo é que os destinatários são vocês. Então vocês ouçam com atenção, analisem os argumentos, para que ao final vocês tenham a possibilidade de julgar da forma mais bem informada possível, ok? Conforme o artigo 478 do CPP, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Nos termos do artigo 479 do CPP,
Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Dito isso, concedo a palavra ao Ministério Público, com período máximo de 1h30. Doutora Camila, com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, sou promotora de justiça aqui de Cândido, já faz 2 anos e meio. Não vou usar todo o meu tempo de 1h30, podem ficar tranquilos. Falei, doutor, que hoje eles tiveram sorte no azar, né? Porque nunca acontece de um júri terminar tão rápido. Esse é inclusive, é o meu primeiro júri que termina tão rápido aqui em Cândido, nunca tinha feito tão rápido assim. Bom, vou iniciar meus cumprimentos ao doutor Haroldo, ilustre juiz de direito, presidente dessa sessão do Tribunal do Júri. É um prazer participar em mais uma sessão ao lado de Vossa Excelência, conduzindo os trabalhos. Um prazer dividir os trabalhos diários do fórum, né? Estamos juntos aí há quase um ano. Meus sinceros agradecimentos pela dedicação, empenho e compromisso demonstrados no exercício das suas funções, com especial destaque na área da infância, em que a gente tem enfrentado aí as mais diversas dificuldades, os temas mais delicados. O trabalho que está conduzindo, doutor, tem sido fundamental para a promoção da justiça, equidade e confiança das instituições, sabendo de perto o desafio que é garantir o cumprimento da lei com imparcialidade e sensibilidade, é que inicia o cumprimento dessa sessão funcional. Gostaria também de agradecer a minha equipe, a equipe do Ministério Público, por todo o empenho, comprometimento e espírito de colaboração ao longo desses 2 anos e meio na Comar. Cada uma de vocês contribui de forma essencial para que a gente consiga cumprir as funções constitucionais do Ministério Público e com excelência. É um privilégio contar com vocês do meu lado, tão dedicados e competentes. E hoje são a minha família em Cândido Bebê. Tem uma boa equipe e nenhum trabalho funciona, né? Gostaria de registrar meus agradecimentos aos doutores Rodrigo. Doutor, eu tenho dificuldade com o seu nome. Vocês estão realizando a defesa do réu. É um prazer dividir mais uma vez, né, doutor? Acho que já é o 3º ou 4º júri que fazemos juntos, né? E sempre conduzindo o trabalho de forma bastante respeitosa, técnica, e afirmando o valor do diálogo institucional e o compromisso com a verdade dos fatos. É com esse espírito que seguimos cumprir nossos papéis, cada um dentro das suas atribuições, para que possamos garantir uma justiça justa e equilibrada. Um sincero reconhecimento pela colaboração e profissionalismo dos doutores e mais do cenário de júri. Agradeço os servidores do TJ, representados hoje pela Yara, a Bia também está aqui, e que estão aqui, que fazem funcionar também o Juliano ali na portaria, o João que está ali no cantinho, as tias da limpeza, as tias que fazem o cafezinho, sem o cafezinho também não funciona, né? Nada funciona, né? Então, meus sinceros agradecimentos a todos, porque fazer uma sessão do Tribunal do Júri é muito complexo. Às vezes parece que é simples, mas são intimados 25 jurados, são intimados todas as testemunhas. Então, a gente faz um trabalhão para chegar até aqui. Agradeço também aos policiais militares que estavam aqui, não estão mais, mas são eles que garantem a segurança, né, do júri. Agradeço ao público presente, hoje em especial ao... Como que é o nome do senhor? O senhor é pai do Álvaro, né? Que está aqui acompanhando, então, a sessão. E cumprimento o réu, que está online, né, doutor? Está cumprimentando. Cumprimento o seu Álvaro. Álvaro, quero esclarecer que o Ministério Público não tem nada contra o senhor, né? Tudo que foi feito até aqui foi com base nas provas que foram apresentadas, né? E por isso que o senhor está sendo submetido a julgamento. Por fim, dedico os meus cumprimentos aos senhores jurados. Os senhores entenderam porque os senhores estão aqui hoje, né? Eu gosto sempre de explicar, mesmo em processos que são mais rápidos, por que vocês estão aqui, por que vocês foram escolhidos para acompanhar uma sessão do júri, qual que é a diferença, por que a gente vê em crimes contra a vida e não vê em outros crimes, que estão até mais próximos do nosso dia a dia, furto, roubo, tráfico, por que nesses crimes vocês não participam e nos crimes contra a vida vocês participam? A Constituição Federal, e eu acho que todos já ouviram falar, que é a principal lei do país, ela estabeleceu como uma garantia, é um direito fundamental, que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. E que crimes são esses? Crimes de homicídio,
instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, aborto e infanticídio. São esses crimes, e só dolosos. Dolosos, o dolo, a gente fala em dolo no direito, a gente fala em querer. Né? Então, eu matei porque eu quis matar, eu tentei matar porque eu quis matar. Então, sempre que for um crime doloso, da pessoa querer tirar a vida de outro, vem para o tribunal do júri. Quando é culposo, que a gente no dia a dia fala, foi culpa dele, né? Mas a culpa do direito é um pouquinho diferente. Quando é culposo, geralmente você não quer. É aquela, você está dirigindo e atropela uma pessoa, sem querer atropelar, nem sabe quem você atropelou, isso é a culpa no direito. E esses não vêm pra gente. Esses são julgados no gabinete, é feito todo o processo também, mas é feito com a participação do Ministério Público, participação da defesa, o juiz julga sem a necessidade de vir para o plenário. Mas e por que dentre vários direitos, né, por que foi escolhido esse? Por que esses crimes vieram para o júri? Porque são os crimes que atentam contra o nosso bem maior, que é a vida. Tudo começa com a vida e tudo termina com o fim da vida. É meio poético, mas é a realidade. Então, sendo o bem mais importante, conferiu-se, então, à vida essa especial proteção que é o júri popular. E os senhores só estão aqui porque os senhores são considerados pessoas de bem, que estão representando várias outras pessoas de bem que estão do lado de fora, porque não dá para chamar toda a comunidade para participar de um julgamento. E cada um dos senhores foi escolhido porque tem uma conduta exemplar na sociedade, não é qualquer pessoa que pode ser jurado. Então, como os senhores sendo pessoas de bem e representando pessoas de bem, os senhores vão aplicar a justiça hoje ao invés do Dr. Haroldo. O Dr. Haroldo, se fosse caso de condenação, ele só aplicaria a pena. Quem decide o destino do réu, se vai ser condenado ou vai ser absolvido, são os senhores jurados. Bom, o Ministério Público, para quem não conhece, também está previsto na mesma Constituição. Da mesma forma que a Constituição cria o Tribunal do Júri, ela criou o Ministério Público para que a gente possa representar esses direitos, a gente defender esses direitos. Então, o Ministério Público não está aqui só para acusar. Até, aliás, costumam-se falar que eram promotores de acusação. Não somos promotores de acusação, somos promotores de justiça. Aliás, eu sempre falo para os júris, né, que o promotor de justiça é a única profissão dessas que estamos tratando hoje que tem um sentido mais filosófico, que é a justiça. Porque o advogado é da defesa. O juiz é de direito e o promotor é de justiça. Então, eu não venho aqui para pedir condenação a qualquer custo, ou pedir a condenação por simplesmente pedir a condenação. A gente só pede a condenação se realmente for caso de condenação. Porque uma condenação injusta é tão grave quanto uma absolvição injusta, né? Então, esclarecido aos senhores o que os senhores estão fazendo aqui, como que funciona. Hoje a gente está aqui para julgar um caso específico, que é a tentativa de homicídio duplamente qualificado. Os senhores leram na denúncia, né? Tem a qualificadora do motivo fútil, que seria pelo fato de que o Álvaro teria batido numa criança, obrigado com uma criança no dia dos fatos, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nesse caso porque a vítima estava desarmada e teria sido pega de surpresa. É esse caso específico que nós vamos julgar. E esse caso específico de hoje, e os senhores perceberam, né, porque os senhores também estão avaliando a prova desde o momento em que o André foi ouvido, que as provas são bastante precárias em relação ao que de fato aconteceu. A gente não consegue, se os senhores, claro, né, podem ter uma conclusão diferenciada da minha, mas desde que eu estudei esse processo e acompanhei, e os doutores também, que provavelmente estão, né, na mesma linha de pensamento do Ministério Público, as circunstâncias que estão em torno da situação são bastante nebulosas. E por que eu falo isso? Tem algumas provas que os senhores não tiveram contato, porque são as provas que são produzidas de forma anterior. Primeiro é produzido na delegacia de polícia, quando chega o boletim de ocorrência, o delegado instaura o inquérito policial e produz as provas. Essas provas são encaminhadas para o Ministério Público. O Ministério Público avalia as provas, vê se é caso de denúncia ou caso de arquivamento. Entendendo pelo caso de denúncia, ela encaminha para o Judiciário. O Judiciário recebe essa denúncia e instrui tudo de novo. Só que o júri tem essa peculiaridade, porque não são ouvidas apenas nessas duas oportunidades. São ouvidas numa terceira, que é aqui perante os senhores, porque não tem como os senhores avaliarem uma prova sem, né, estar com a prova. Nesse caso aqui, a vítima foi ouvida hoje pela terceira vez. E eu asseguro aos senhores que, pela terceira vez, ela trouxe versões diferentes. Quando ela foi ouvida lá, quando foi registrado o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência dava indícios realmente fortes de que havia uma tentativa de homicídio duplamente qualificado.
porque a vítima falou que estava caminhando depois do jogo de futebol, viu o réu brigando com a vítima, com uma criança, um menino de 9 anos, que ele ficou muito indignado com a postura do réu, foi tirar satisfação e o réu teria ido até em casa, pegado uma foice e ido para cima dele no meio da rua. Essa foi a versão. Quando ele foi ouvido em sede policial, ele falou a mesma coisa. E até me chamou a atenção porque ele disse na delegacia que foram dados 3 golpes de foice nele, mas que ele desmaiou no primeiro. Mas ninguém perguntou como que o senhor sabe que foram 3, se o senhor desmaiou no primeiro golpe. Essa pergunta foi feita para ele quando ele foi ouvido em juízo, pela segunda vez. E aí, em juízo, ele disse que achavam porque eram 3 cortes, mas ele só tem um corte no rosto. Tem laudo que comprova que ele só tem um corte no rosto. E aí foram várias outras situações. Em juízo, aquela primeira oportunidade, na segunda oportunidade que ele foi ouvido, ele falou que ele bebeu e que ele desceu provocando o réu. E até o Dr. Rodrigo, no IC, já era advogado do Álvaro, ele pergunta, o que é descer provocando? O que o senhor entende por provocar? Ele fala, provocar é conversar. Ele, não, provocar e conversar são a mesma coisa? Ah, são a mesma coisa, significam a mesma coisa. Não significam a mesma coisa. E aí, embora tenha sido trazido a plenário esse processo, com as dúvidas que já guarneciam na fase anterior, o que eu quero explicar para os senhores é que a gente não consegue entender o que de fato aconteceu. Se o réu realmente foi com a foice para cima dele porque estavam discutindo, ao que tudo indica, a vítima tinha bebido e tinha um comportamento... pode ser que não tivesse antecedentes criminais, mas não tinha um comportamento muito favorável na sociedade, o próprio réu falou. Né? O réu, os senhores viram que eu li para ele, foi feito um exame de insanidade, ele sofre de quadro psicótico e retardo mental, o que prejudica, né, realmente a percepção da realidade dos fatos, tanto é que é nesse sentido o laudo, que ele não tinha condições de avaliar de forma totalmente adequada aquilo que aconteceu com ele. E se fosse caso de condenação hoje, ele não receberia nenhuma pena privativa de liberdade, que são aquelas penas que nós já estamos acostumados, seria uma medida de segurança, que pode ser ou um tratamento ambulatorial, que é feito pelo CAPS, ou uma internação realmente no complexo médico legal, se fosse caso de condenação. Porque até as pessoas que sofrem de distúrbios mentais também podem ser condenadas, né? Esse negócio, a pessoa é doente, não pode ser condenada. Ela pode, ela só não vai ser presa. Ela vai ficar no complexo médico legal se for um fato muito grave ou for uma doença que realmente necessite de uma intervenção médica mais grave. E aí, senhores jurados, depois a vítima falou, e eu até anotei aqui, que ele foi tirar satisfação com o réu. Depois ele fala assim, eu fui tirar satisfação com ele, mas eu não sei, porque me falaram que ele estava batendo na criança. E depois, me falaram que ele estava batendo, mas eu vi que ele estava batendo. Ele já não sabia mais se ele tinha visto ou se tinham falado. E depois ele fala, o Alex mentiu. O Alex é o menino que supostamente teria sido agredido pelo Álvaro. E o Alex, quando foi ouvido por depoimento especial, porque ele era menor de idade, então os menores de idade eles não são ouvidos aqui. Se hoje ele ainda fosse menor de idade e o doutor tivesse insistido na oitiva dele, ele seria, vamos supor, não tivesse sido ouvido ainda, ele teria que ser ouvido por uma psicóloga, porque não é feito aqui em juízo. Até porque a gente não tem a técnica para falar com uma criança ou com um adolescente. Então, para evitar revitimizações, é sempre feito de uma forma mais adequada. E se ele fosse ouvido hoje, ele ia falar exatamente o que ele falou naquela outra oportunidade. Ele falou, não, eu nunca tive problema com o Álvaro. E até no ensejo, a promotora que fez a inquirição, para se assegurar de que realmente ele não estava mentindo, perguntou várias vezes, pediu para que a psicóloga fizesse essa pergunta. Mas o senhor foi ameaçado pelo Álvaro? Foi ameaçado por familiares? Foi ameaçado por alguém para dizer que isso não aconteceu, que o senhor não foi agredido? Ele falou, não, eu nunca tive problema com o Álvaro, nem com o André, E nesse dia aconteceu, ele falou que aconteceu uma situação que ele não conseguiu entender muito bem, que aconteceu uma briga entre os dois, e ele foi embora, não viu nada. Que acaba, então, confirmando essas incertezas que eu estou passando para os senhores. Depois o André também fala que ele ficou cerca de 20 minutos desacordado. Daí primeiro ele fala que ele não sabe como ele chegou em casa, depois ele fala que ele chegou em casa sozinho, mas daí ele chega em casa com um corte no rosto e ele não chama a polícia, não chama a ambulância. Ou seja, se você é vítima de uma tentativa de homicídio, o que você faria em primeiro lugar? Você ia para casa dormir? Muito provavelmente não, E ele também falou, uma coisa que me chamou a atenção naquele depoimento, que eles estavam em 5 e tomaram 6 a 7 caixinhas de cerveja, 6
caixinhas de cerveja são 12 latas, né? Pelo que eu me recordo. 12 latas daria 16 latas por pessoa. Ele falou que eles estavam em 5 e beberam 7 caixinhas, de 6 a 7 caixinhas. Então ele estava num nível de embriaguez extremamente absurdo, o André, não o Álvaro. E a gente sabe que a pessoa que bebe tende a ser mais agressiva e mais violenta. Principalmente, né, diante de todo o contexto aqui, que a gente não consegue se aprofundar de uma forma mais verticalizada. Depois ele disse que ele tinha jogado futebol, foi pro bar beber, depois voltou pro campo de futebol, né? Daí lá tinha várias pessoas gritando, que não era só o Alex, que é o adolescente, a criança que teria sido agredida, e o Álvaro. Ele viu várias pessoas gritando e foi lá e foi tirar satisfação com o Álvaro. E, enfim, daí aconteceu tudo isso. E hoje o Álvaro, foi a primeira vez que o Álvaro foi ouvido. Ele não foi ouvido na delegacia, não foi ouvido em juízo. E hoje ele trouxe mais alguns esclarecimentos, né? Ele falou que a vítima chegou a entrar na casa dele mesmo, que a vítima estava com faca. Se a gente for somar tudo, para a gente chegar a uma convicção, principalmente quando a gente vai pensar numa condenação, a gente tem que ter algumas certezas processuais, né? A gente tem que ter uma certeza de que aquele fato aconteceu, a gente tem que ter uma certeza processual de que foi aquela pessoa que fez aquilo, a gente tem que ter uma certeza processual de que aquela pessoa agiu com dolo, porque se ela agiu com culpa, pode ser que o crime nem seja previsto como culposo. Então a gente tem que fazer, eu falo que a gente faz um trabalho por etapas, vai passando etapa por etapa por etapa. Nesse caso, nenhuma das etapas, tirando a materialidade, porque a gente sabe que teve uma prova material, né, a vítima mostrou, sofreu um golpe realmente, mas tirando isso, a gente não tem nenhuma outra certeza. Ah, foi o Álvaro? Foi, mas em que contexto? O Álvaro falou que agiu em legítima defesa. A vítima, a gente pergunta, não lembra. E não lembra agora, não lembra antes, falou para a promotora anterior que sofria de problema de amnésia. E aí foi perguntado que tipo de remédio tomava, falou que não sabia. Se era remédio de tarja preta ou tarja vermelha, falou que não era. Então ficou tudo muito... O que eu consigo dizer para os senhores hoje é que teve uma briga mesmo. Que teve uma briga mesmo. E que muito provavelmente partiu de provocação do André e não do Álvaro. E que por algum motivo, talvez porque realmente o André tivesse com faca, o Álvaro tenha, né, se utilizado da foice para repelir aquela agressão. Bom, os policiais não falaram nada, as outras testemunhas também não presenciaram, então fica muito naqueles ouviu dizer, né? A gente ouviu dizer que aconteceu isso, mas a gente sabe que ouvir dizer nunca é como é telefone sem fio, né? Começa de um jeito e termina de outro. Eu hoje posso dizer bem tranquilamente que eu não estou segura em pedir aos senhores a condenação do Álvaro. Eu não estou segura porque eu não consigo dizer que ele agiu de forma deliberada e de forma ilícita. Porque se ele agiu em legítima defesa, ele agiu de acordo com o direito. E se ele não agiu deliberadamente, ele não agiu com dolo. É claro que não podemos afirmar que com absoluta convicção, né, de que foi realmente isso. Ele não quis ou agiu em legítima defesa, porque para a gente ter essa absoluta convicção, a gente tinha que estar lá. Tipo um Big Brother, né? Estar vendo no momento, presenciando ali com uma câmera tudo que estava acontecendo. Se tivesse uma câmera de segurança, a gente poderia esclarecer de forma bem tranquila como que se deu. Então, os fatos a gente só vai reproduzir, isso em qualquer julgamento que os senhores forem eventualmente sorteados no júri, qualquer julgamento, a gente nunca vai conseguir reproduzir nos autos aquilo que realmente aconteceu. Porque depende da memória de pessoas, depende do subjetivismo, né? Cada um encara, vê, enxerga uma situação segundo a sua própria vivência, segundo seu estilo de vida, enfim, são várias nuances. Então a reprodução perfeita sempre vai ser se a gente conseguisse estar ali, vendo tudo, de forma como realmente aconteceu. Se a gente estivesse lá, a gente ia poder dizer, ó, realmente o André chegou com a faca, ou não chegou com a faca, ou realmente o Álvaro bateu no menino, ou não bateu no menino, enfim. Mas de tudo que foi hoje produzido, essa reprodução, que não foi perfeita e que nunca vai ser, ainda nos deixou com dúvidas. Bom, então, por não ter certeza, né, como eu falei para os senhores lá no começo, de nada me vale uma condenação injusta. Né? Eu não venho aqui no júri para ganhar pontinhos, né, pedir pontinhos lá para o Ministério Público, olha, consegui uma condenação. Muito pelo contrário, não ganho absolutamente nada a mais por estar fazendo um júri. Então, para mim, não me vale a pena vir aqui pedir uma condenação de uma pessoa que é inocente, ou que a gente realmente não tem certeza.
Então, por isso que eu estou pedindo para os senhores hoje, que quando o doutor mais para frente vier aquisitá-los, os senhores vão receber uns cartões escritos sim e não para fazer a votação. E os senhores podem ficar tranquilos que a votação é sempre sigilosa, tanto em caso de absolvição quanto em caso de condenação. Não tem como saber para que direção os senhores votaram, tá? Então, isso já fica de aprendizado para os próximos, né? A gente não vai poder dizer se houve uma desistência voluntária, se ele não matou porque ele não quis, se ele não matou porque ele não queria matar, se ele não matou porque ele não teve a oportunidade de terminar de começar, se ele agiu em legítima defesa, se ele não agiu. É muita dúvida. Se eu for pontuar aqui, nós vamos ficar uma vida falando e eu quero ser o mais breve possível. E ainda que a gente entendesse, doutor, ontem pensei sobre isso, se a gente entendesse que houve uma desistência voluntária, eu queria matar, mas desisti na hora, a gente teria que reenquadrar para uma lesão corporal, porque ele não ficou, uma lesão corporal ainda de natureza leve, porque ele não ficou afastado por mais de 30 dias, não teve nenhuma, né, uma deficiência que causou ali, e aí muito provavelmente a pena já estaria prescrita. Então, se fosse ainda caso de pedir uma desclassificação aqui, não ia dar em absolutamente nada, porque a pena dele já estaria prescrita. Então, é por conta dessa dúvida mesmo que eu não vou sustentar uma condenação injusta, ao meu ver injusta, e os senhores, né, claro, fiquem bem à vontade para realmente concluir aquilo que os senhores acham que o que aconteceu, né? E para mim, só a possibilidade de ser uma injustiça, uma possibilidade real de haver uma injustiça, já me força a conclusão de que a decisão absolutória é a mais adequada. Então, pela ausência de segurança probatória, eu peço aos senhores a absolvição do seu Álvaro, que provavelmente também vai ser o pedido da defesa, e já agradeço, desde já, pela atenção, pela forma como os senhores ficaram ali, né? A gente fica reparando sempre, né, se os jurados estão atenciosos, se não estão. E é sempre bom fazer júri aqui no Cândido de Abreu. Eu adoro, porque vocês são muito atenciosos mesmo. Esse júri foi um júri mais tranquilo, mas tem júri complicado, que veio até defesa, tem até perguntas dos jurados. Os jurados realmente são realmente representantes da nossa sociedade. Então, fico bem feliz, agradeço mais uma vez. Eu vou dizer que espero vê-los em algum próximo, mas eu sei que vocês não querem, né? Então é isso, muito obrigada. Obrigado, doutora. Encerrando às 11h45. Doutor, está tranquilo para começar já? Jurados também? Podemos passar para a defesa? Então, doutor, mesmo prazo de 1h30, iniciando às 11h45. Doutor, tem a palavra. Sempre muito atencioso, né, muito querido, muito educado, sempre preocupado em sempre saber da opinião da defesa. Apesar disso, assim, seria obrigação de todos os juízes, infelizmente nem sempre é assim, né? Então, o doutor Haroldo sempre é muito preocupado em saber se a defesa concorda, se a defesa está satisfeita com essa situação. Isso mostra o quê? Mostra que ele está tratando os seus pares, né, como iguais aqui, né? Apesar de que isso seja uma máxima da Constituição Federal, onde as três partes aqui em tese seriam iguais, infelizmente nem todos pensam dessa forma, e o doutor Haroldo tem essa diferença, né, esse jeito de ser muito educado, muito preocupado, apesar de ser um juiz muito jovem, muito técnico, né, nas suas decisões. Eu até hoje não precisei de recorrer a nenhuma decisão dele, eu sempre concordei, sempre ele é realmente muito justo. Também a doutora Camila, é um prazer, doutora, de novo, estar fazendo esse júri com a senhora. Ela explicou para vocês um pouquinho sobre essa situação de como funciona, né, o Ministério Público, que ela não é uma promotora de acusação, é uma promotora de justiça. Também, infelizmente, não são todas as situações e nem todos os promotores e promotoras pensam desta forma, mas a doutora Camila tem um senso apurado de justiça. Isso eu sinto desde a primeira vez que eu fiz júri com ela.
tanto nas situações onde ela pediu a condenação, quanto nas situações onde ela pediu a absolvição. Eventualmente, a gente está em lados opostos, onde eu não posso não concordar com ela. Mas dentro da lógica dela, ela sempre tem muita razão, sempre, né, procura e busca a real e a verdadeira justiça. Então, assim, doutora, eu não vou dizer para a senhora que é raro, né, a gente, graças a Deus, tem excelentes promotores no Estado, mas a senhora tem esse diferencial, né, esse senso apurado de justiça, esse jeito querido de ser mesmo com todo mundo, com os funcionários. Então, eu admiro muito a senhora e tenho aqui o carinho e os cumprimentos da defesa. Aos servidores públicos, né, os servidores aqui que estão trabalhando para que aconteça, né, como a doutora falou, realmente a gente chega aqui já está tudo arrumadinho, né, tudo bonitinho, tudo certinho, mas para ser feito isso aqui, depende de um trabalho árduo de todo mundo, né, e busca, e acha jurado, e intima testemunha, e Cândido, né, vocês têm que levar em consideração que é uma comarca um pouco diferente, é uma comarca muito grande, é uma cidade muito grande. Então tem locais aqui que você vai intimar alguém e você tem que andar quase o dia todo, né? Então não é um lugar como as Maravilhas ali, que é tudo pertinho, que é rápido. Então o trabalho aqui em Cândido, eu sempre digo que é um trabalho dobrado, é um trabalho mais dificultoso para todo mundo, né? Então vocês estão de parabéns pela eficiência com que a comarca roda aqui em Cândido, que realmente é um trabalho de excelência. Cumprimentar os presentes, né? Cumprimentar aqui o meu companheiro de bancada, que é o Dr. Caio, meu colega de faculdade, meu amigo, foi embora, estudou, voltou, trabalha comigo hoje. É meu braço direito, esquerdo, e meu amigo pessoal, por quem eu prezo e tenho um carinho e um amor enorme, cara. Então, cumprimento da defesa para você. Aos presentes, principalmente, aqui é o pai do réu, né, o pai do Álvaro, um pai preocupado, um pai zeloso, um pai amoroso, que assim que descobriu dessa situação toda, porque ele não sabia, procurou a defesa, entrou em contato com a defesa, contou para nós a situação do Álvaro, né, que ele sofria dessa, digamos assim, né, porque ele tinha esse problema neurológico ali, de retardo mental, né, contou toda a preocupação, né, que esse pai tinha com o filho, com o que aconteceu, né. Isso não é normal, tá? Eu posso dizer, nos meus 12 anos de experiência como advogado, que não é normal um pai ter essa preocupação, assim. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, os pais não têm muito essa preocupação de ir atrás da defesa, de procurar. É uma situação diferente. Então, a gente já olha com outros olhos quando você vai fazer a defesa, quando você vê um pai zeloso, um pai preocupado, um irmão que liga, que pergunta como é que está a situação. Né? Porque mostra interesse no que vai acontecer com o filho. Diferente da vítima. Eu não tenho nenhuma informação no processo de que algum familiar da vítima veio aqui pedir justiça pela vítima. Né? Então, isso mostra realmente um interesse diferenciado. E gostaria finalmente de cumprimentar vocês, que hoje são os juízes da causa. Né? Não tem como a gente não perceber, às vezes, o desconforto na hora que o nome é sorteado, ali fica uma situação meio chata, às vezes tem um compromisso ali para aquele dia. Mas infelizmente ou felizmente, como a doutora falou, vocês são os representantes, né, dos seus pares na cidade aqui. E se estão aqui, são porque são diferenciados e diferentes. Então, apesar da situação, né, vocês de alguma forma têm que se sentir privilegiados, né, e honrados de estar cumprindo essa função de jurados. Porque são cidadãos diferenciados, são cidadãos de bens, são cidadãos com uma conduta ilibada, são cidadãos que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia, são cidadãos aí que na cidade, né, são formadores de opinião, são pessoas de bem. Então, de alguma forma, eu acho que também, né, tem que se sentir honrado com a situação. Né? E quando forem chamados pela justiça, apesar do contragosto, apesar da situação, eu acredito que dessa parte ruim tem que tirar essa parte boa, pelo menos estão sendo reconhecidos como pessoas de bem. Então, fica os cumprimentos da defesa a vocês. Sobre o fato propriamente dito, como a doutora disse, desde o início desse processo foi tudo muito nebuloso. Um processo cansativo, chato, sabe? Na época era o doutor Eldon, que era o juiz. Sabe? Para a gente tirar um mínimo de informação, a gente tinha que subir um penhasco para você conseguir tirar, como tirar a lei de pedra, para você conseguir a menor informação. Se vocês escutarem o depoimento da vítima no depoimento na fase acusatória, aqui no fórum, é de doer, assim, porque ele não conseguia, a gente não conseguia dar 2 metros do depoimento dele, ele voltava, ele mentia, de repente ele desmentia, daí ele dizia que não lembrava, de repente o que era favorável para ele lembrava. Então, assim, foi um processo realmente cansativo, sabe? E como o réu não tinha sido, não foi encontrado para ser intimado para audiência, a gente ficou com esse vácuo no processo, que a gente realmente não tinha muito como saber o que aconteceu. Porque as testemunhas que foram ouvidas não sabiam o que tinha ocorrido. A vítima mentia, cada vez falava uma coisa diferente. O réu não tinha sido encontrado para ser ouvido. Então a gente ficou nesse limbo processual ali que não conseguia desenvolver.
O Lequinho, que é o Alessandro, quando foi ouvido, o menor, foi muito dificultoso também de conseguir ouvir ele. A única coisa que a gente conseguiu ter certeza com o depoimento do Lequinho é que o Álvaro não tinha feito absolutamente nada contra ele. O Álvaro não tinha feito nada para ele. Então, caiu por terra essa tese, né, da vítima de que o Álvaro teria agredido o Lequinho e por isso que o André teria ido atrás do Álvaro. Então é mentira, o André inventou essa história. Não se sabe de onde ele tirou isso. Então, porque o próprio Lequinho veio e falou que era mentira do André. Eu nem quis ouvir ele aqui hoje, porque, de novo, era toda uma situação, coloca de novo ele, né, ele é menor ainda, apesar de já ter 16 anos, mas ele é menor, vai colocar ele de novo. Uma situação, às vezes, chata de ficar aqui, né? Não é uma situação que a gente quer colocar um menor ser exposto aqui. Claro, se não tivesse outra alternativa, a gente ouviria ele aqui e teria que falar sobre o que ele lembra dos fatos. Mas ele já falou lá, depoimento confuso, que a promotora insistiu muito, porque, como eu disse, até então a gente não tinha conhecimento dos pais do Álvaro, a gente não sabia do Álvaro. Então, a preocupação da promotora era que a família do Álvaro ia ser uma família perigosa, que teria ameaçado o Lequinho de ir lá em juízo, não fale nada contra o Álvaro. Se você falar, vai ter represália. Só que hoje a gente vê que não é o caso. O pai dele está aqui, a família é boa, depois a gente tomou informação, viu que são pessoas de bem, as testemunhas falaram que são pessoas de bem, então realmente não ocorreu nada. O Álvaro não fez nada com o Lequinho que fosse fazer com que o André quisesse defender o Lequinho. É coisa da cabeça dele, né? Estava doido na droga, doido na cachaça e inventou essa história. Então, realmente é um fato nebuloso, é um fato que faltou alguns, existem apagões no meio. Porém, como a doutora disse, da ausência total de provas, o réu deve ser absolvido, né? A gente não pode condenar uma pessoa se vocês tiverem a menor dúvida sobre o fato, você não pode absolver a pessoa. E nessa falta de provas, a gente tem que levar em consideração situações subjetivas desse processo. Quando que eu digo situações subjetivas? Vocês são unidos numa coisa chamada livre convencimento, assim como o doutor. Por quê? Porque eu posso vir aqui falar tudo que eu estou dizendo, pedir absolvição, a doutora vir aqui falar tudo para vocês, pedir absolvição. Mas se no íntimo de vocês tiver o livre convencimento, por exemplo, de que o réu é culpado, vocês podem votar para condenar ele. Porque o convencimento de vocês é livre. Né? Eu não estou dentro de vocês para saber o que vocês estão pensando. Só que digamos que eu tivesse sentado no lugar de vocês aí, hoje. Né? Se não fosse advogado, eu tivesse sentado no lugar de vocês como jurado. Tivesse a honra de estar sentado no lugar de vocês como jurado. Eu levaria vários pontos em consideração. Deus me perdoe de eu estar julgando o livro pela capa. Mas só de eu olhar a figura do réu e olhar a figura da vítima, já me mostra muita coisa. Não estou dizendo de tatuagem, não é isso não me interpretem mal. Estou dizendo do jeito de se portar, do jeito de estar respondendo, do respeito ao juízo, de não ficar mexendo câmera, mudando, tirando o rosto. Sabe? Isso mostra muito da pessoa. Uma pessoa que teve uma educação, uma pessoa que teve um pai, uma mãe preocupada, que mostrou para ele, apesar do seu retardo mental, uma pessoa que a hora que estava respondendo o juízo, não senhora, sim senhor, não senhora, sim, não, a câmera ali focada, ele parado, respondendo, sabe? Isso é o que muita coisa mostra. Um pai preocupado que veio no júri, está aqui, preocupado com o futuro do filho. O filho que está lá em Eloy Mendes, em Minas Gerais, que ele não vê todo dia, mas que liga toda semana, que liga perguntando, filho, como é que você está? Como é que você está se virando aí? Então um dia eu perguntei para ele, falei, mas Álvaro, por que você mudou, cara? Se tua mãe e teu pai estão aqui, doutora, eu não me acostumei aí. Não me acostumei, daí eu vim para cá, perto da minha família aqui, eu me sinto bem aqui, daí eu tenho os médicos próximos, é mais perto, aí em Candiabrana é muito longe. Então assim, eu entendi o lado dele, sabe? Então assim, quando eu digo isso, eu falo, cadê o pai? Assim, isso, objetivamente, não quer dizer nada, isso que eu estou dizendo para vocês. Estou falando subjetivamente, o pai dele e a mãe dele pode ser morto, o pai e a mãe dele podem não estar aqui, mas cadê um familiar dele sentado aqui, preocupado com o futuro da vítima, preocupado em fazer justiça, de que o réu seja punido? Cadê? Olha o pai do réu aqui, ó. Tio, que está junto com o senhor, o tio junto ali também preocupado com o futuro do sobrinho, o irmão acho que está lá fora, né? Está aqui, o filho do senhor, de todos vocês, né? Estava aqui também, preocupado com o futuro do filho, saber se o filho vai ser punido por uma coisa que ele não teve culpa. Então, subjetivamente, isso mostra muito desse processo. Mais ainda, não vamos falar em legítima defesa por enquanto. Vamos falar num filho que se sentiu altamente ofendido por palavras proferidas por uma pessoa sobre a mãe dele. Ele falou que isso mexeu com ele profundamente. Isso mostra o que? O amor dele como filho pela mãe e pelo pai. Ele se sentiu ofendido dele falar uma coisa que ele não é. Na simplicidade da vítima. Vocês viram? É um menino.
apesar dos seus 25 anos, 26, né, acho que é que ele falou, é um menino falando, é uma criança. Por quê? Diante, né, até da situação dele ali, que ele sofre, desse retardo mental, uma situação que eu descobri, e foi daí que eu entrei em contato com o seu Epaminondas, veio no fórum, pegou meu telefone, daí o seu Epaminondas me contar que ele tinha esses problemas, o senhor levava ele no médico desde pequeno, daí que ele me mandou o laudo, que eu juntei no processo, foi aí que eu tive contato, porque até então eu não tinha nem contato com o réu, né? Foi aí que eu descobri o que aconteceu, a gente pediu o exame, né, de capacidade dele ali, foi onde que foi constatado que ele sofria esse retardo mental. Então, assim, você vê que é uma pessoa simples, um rapazinho humilde, né, que às vezes no retardo mental que ele sofre, ele tem uma cabeça de uma criança ou de um adolescente ali de 12 anos, falou que era amiguinho do menino de 9 anos, que ele comprava, fez questão de dizer, eu comprava o doce para mim, eu comprava para ele também. Você vê? Então você vê assim a simplicidade, o jeito meigo dele de ser, que não faz maldade, nunca teve outro fato antes disso, nunca teve outro fato posterior a isso, que tornasse ele um criminoso, com o Tomás. Não estou dizendo aqui que a vítima é criminosa, não é isso. Mas a vítima bebe até ficar embriagada e provoca os outros. Isso é errado aos olhos da justiça. Foi até a casa da vítima armado, munido de uma faca. Né? Quem em sã consciência que não defenderia seu pai e sua mãe, que estavam dormindo, de um doido, até então, pelo menos embriagado, né? A gente não pode dizer que estava drogado, porque a gente não sabe, mas pelo menos muito embriagado. Ele mesmo confessou que bebeu, como a doutora disse, 7 latinhas de 5, e bebeu pinga ainda, ele falou hoje que bebeu pinga por 5, aquele dia bebi tudo. O primo dele veio aqui e falou que ele era alcoólatra, né? Então, assim, quem em sã consciência ficaria lá de braço cruzado, esperando que ele pudesse fazer alguma coisa contra sua família, contra seu pai, contra sua mãe. Eu não ficaria esperando. E poderia eu estar aqui, talvez, no lugar dele, mas eu não ficaria esperando. O cara armado uma faca, berrando na porta da minha casa, dizendo que ia me matar, e poderia entrar lá a qualquer momento. E mais, a gente tem que notar que o Álvaro não é um valentão, né? Porque se ele fosse um valentão, na primeira oportunidade lá, que o André falou assim, eu vou te matar, Álvaro. Se ele fosse um valentão, até aquele momento o André estava desarmado, então venha me matar então, que eu quero ver, já ia arrumar briga, ele ia virar aquela confusão. Talvez não teria acontecido essa tragédia, teria acabado ali, né? Mas ele não é, ele falou assim, não, eu vou embora. Ele foi claro, você vê, que, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho essa situação assim, quando você vê que a pessoa não está mentindo, da inocência dele, diz assim, eu falei assim, amanhã ele vai estar melhor, ele tá tonto agora, dizendo que estava bêbado, ele tá tonto agora, mas amanhã ele está melhor, daí amanhã nós conversamos. Olha, você vê a inocência do coitado, amanhã nós conversamos. Foi embora pra casa dele, falou, não, amanhã nós conversamos, foi embora. Mas da onde que ele imaginar que esse doido, com cabeça cheia de cachaça, ia lá na casa dele incomodar ele? Né? Então, se ele fosse um cara valente, ele já tinha enfrentado ele ali na hora, mas não, vou evitar, vou pra casa, deixa quieto, aí amanhã nós conversamos, foi embora. Aí o doido vai atrás dele lá pra querer arrumar confusão. Como a doutora falou, são várias teses que a gente poderia usar aqui, né, pra absolver. Aqui eu usei no Ministério da Absolvições Finais, foi legítima defesa, né? Então o que a legítima defesa fala? No artigo 23 do Código Penal diz o seguinte, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Então o artigo 25 do Código Penal, ele conceitua a legítima defesa, ele diz assim, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente a direito seu ou de outro. Então vamos lá. Agressão injusta, atual, né, naquele presente momento, ou eminente, presta acontecer. Então no que se enquadra aqui a situação do Álvaro e do André? Uma agressão injusta, foi injusta, porque o Álvaro não fez nada para ele, né? O Álvaro não fez nada por André. Essa história que o Álvaro estava batendo no menino é mentira. O próprio menino, em juízo, falou que era mentira. A promotora da você não viu o depoimento. A doutora falou para vocês que ele falou que era mentira. A promotora falou que ele falou que era mentira. Então você tem que acreditar, porque a promotora, né, no caso aqui, é o outro lado da moeda. Mas ela está dizendo que ele falou que era mentira. Então a agressão é injusta. Atual iminente, era iminente, porque estava prestes a acontecer. Ele estava munido com uma faca na porta da casa dele, e a qualquer momento podia invadir a casa dele e fazer mal a ele, ao pai, à mãe, aos irmãos. Então, era iminente, estava ali. Preservação do direito, né, que é o bem jurídico do próprio de outro. Qual que era o bem jurídico que ele estava preservando? A vida dele, ou de outro, do pai e da mãe. Então vamos lá. A agressão é injusta, porque não tinha motivos para o André fazer isso. Era iminente, porque estava prestes a acontecer. Ele estava preservando um bem jurídico,
que era o bem jurídico, que era a vida dele, do pai e da mãe, e repelida por meios necessários, usados moderadamente. O que ele tinha para se defender? Não tinha revólver, não tinha pistola, não tinha carabina, não tinha nada, ele tinha uma foice. A vítima tinha uma faca. O que ele usou? O que ele tinha. Se ele tivesse um pedaço de pau, ele tinha usado um pedaço de pau. Se ele tivesse uma colher, ele tinha usado uma colher. Porque foi o que ele achou. Falou assim, o que dá pareio com a faca? Essa foice está perto, que pegou a foice, foi lá e deu uma foiçada nele. Então, os meios necessários que ele tinha no momento para repelir aquela agressão, o quê? Era a foice. De forma moderada. O que é moderado? Moderado é que ele não exagerou. Ele deu uma única foiçada. Uma única foiçada. Foi necessário para repelir a agressão. Se fosse necessário duas, teria dado duas. Se fosse necessário três, teria dado três. Não, ele deu uma, virou as costas, o pai dele gritou e foi embora para dormir. Uma foiçada só foi o suficiente para que ele repelisse aquela injusta agressão. Não precisou fazer mais coisas, né? Não precisou ir além daquilo ali. Só uma foiçada já foi necessária. Então, senhoras e senhores, no meu ponto de vista, a situação que a gente está discutindo aqui hoje, ela enquadra perfeitamente na situação da legítima defesa. Ah, mas digamos que ficou meio sombrio a situação da legítima defesa, porque não se sabe exatamente se o André ia invadir a casa com aquela faca que estava usando. Eu não pagaria para ver. Eu não tenho arma, não sou violento, nunca briguei na minha vida, mas eu não pagaria para ver, se fosse eu no lugar dele. Eu não colocaria em risco a minha vida e da minha família com dois na frente da minha casa, com a faca na mão, querendo invadir a minha casa. Se eu tinha uma foice que me fedeu, eu ia usar a foice. Mas digamos que não seja o entendimento de vocês. Então a gente vai para uma desistência voluntária, como a doutora falou. Ele responde só pelos fatos que ele fez. Então ele ficou bravo, só foi lá e deu uma foiçada porque ele ficou bravo porque xingou a mãe dele, deu a foiçada. Ele foi claro aqui em dizer que ele não tinha intenção de matar, até porque ele tinha uma foice na mão. Ele deu uma foiçada, a vítima falou que ficou desmaiado. Se ele tivesse ficado desmaiado, se ele quisesse realmente matar, ele tinha pegado a foice e tinha picado ele na foice, cortado o pescoço, o braço. Ele deu uma única foiçada, virou as costas e foi dormir. Então ele desistiu, porque ele quis. Ele tinha a vida da vítima na mão dele. Ele não quis continuar as agressões. Ele parou. Ele deu a foiçada e parou. Foi para casa. Então ele teria que responder pelo quê? Só pela lesão corporal. E ainda leve, porque a vítima foi clara, quando a doutora perguntou, que dentro de 4 dias ele já tinha voltado a trabalhar. Né? Então foi leve. Né? Para ser uma lesão corporal moderada ou grave, uma lesão corporal média, ele teria que ficar 30 dias sem exercer o trabalho dele, como funcionário. E grave se ele tivesse perdido um membro e tal. Então não foi grave, né? Foi com a cicatriz ali e tal, mas né, a barba tampa nem dá pra ver. Se eu não tivesse puxado a barba, a gente nem conseguir ver. Então, senhoras e senhores, eu acho que está claro que a situação aqui é uma situação da absolução. Né? Inclusive, até pelo entendimento da própria promoção de justiça. Tá? Rapidamente, só para a gente falar sobre as qualificadoras, né? Segundo consta, o crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, simplesmente porque a vítima interveio ao ver o denunciado agredindo uma criança na rua. Mentira, isso não aconteceu. A própria menino já veio em juízo e falou que isso não aconteceu. Então essa situação do motivo fútil aqui, para ser motivo fútil, teria que ter acontecido isso. Não aconteceu. O menino falou que o Álvaro não bateu nele, não fez nada para ele, então o motivo fútil cai por terra. Para executar o direito, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que estava desarmado e foi repentinamente surpreendido com os golpes de foice. Mentira. A vítima estava armada, né? Quando eu perguntei para ele, você estava armado? Não, eu não estava armado. Mas você não lembra de nada? Como é que você sabe se não estava armado? Ah, não sei, não tenho certeza, não lembro. Então assim, ele não lembra se ele estava armado. Tem como dizer que ele não estava, ele não lembra. E o réu, que não bebeu, que não estava, falou que ele estava armado. E a vítima não lembra se estava ou se não estava. Então, entre a vítima não lembrar ou não estar, é muito diferente, né? Foi surpreendido com o facão. Não foi surpreendido. Não foi que o vítima veio, o réu veio e deu uma foiçada nele. Ele foi na porta da casa, o réu encheu o saco lá. Ele mesmo falou, o Nego Bala, que estava aqui, falou que não sabe aonde que a vítima morava, mas que não era pro lado da casa dele. E o Nego Bala morava do lado da casa do Álvaro. Então, o que acontece? Não é que os dois, coincidentemente, se encontraram, não. Efetivamente, o André foi atrás do Álvaro na casa do Álvaro. Porque se o André não morava lá, o que ele estava fazendo na porta da casa do Álvaro? E o Álvaro falou que foi embora. Por que o André foi cheirar lá? Foi incomodar lá para tomar uma foiçada. Foi encher o saco. Porque eu não morava lá, o que ele vai fazer lá? Então ele não tem que dizer, porque foi surpreendido. Não foi surpreendido, ele estava lá na frente da casa do Álvaro, provocando o Álvaro com uma faca na mão. Então não foi uma surpresa. Quem provoca tem que estar pronto para quê? Para ser repelido, não é verdade? Foi o que aconteceu. Ele provocou e foi repelido a provocação dele, a injusta provocação. Então, senhoras e senhores, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que do que nós tínhamos em mãos sobre esse processo,
Era o que a gente poderia fazer, tá? É evidente, como eu disse para a doutora, se eu soubesse antes que o pai, né, do réu estava junto, que isso tinha acontecido, eles nunca me falaram sobre essa situação, sobre as nuances do fato ali, eu teria arrolado, né, o seu Epaminondas como testemunho, teria vindo aqui e confirmado, talvez, a versão do Álvaro, né, mas não aconteceu, né, a gente não tinha conhecimento do que o seu Epaminondas estava, nunca tinha chegado essa informação, chegou hoje que teria sido ali na frente da casa dele ali. Então, é isso, né, o que a gente pode fazer sobre que a gente tinha que dizer sobre esses fatos, foi isso que eu relatei. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, perto do horário do almoço, todo mundo com a barriga roncando, tendo que ouvir o advogado falando, né, não é fácil, mas, como disse, né, a nossa obrigação, está aqui, eu de fazer a defesa do inocente, que tem que ser absolvido, e vocês estão aqui para julgar, tá certo? Eu agradeço, excelência, sem mais. Obrigado, doutor. Encerrando ao 12h11. Consulta o Ministério Público se fará uso da palavra para réplica. Não? Então, finalizamos a fase de debates. Estão tranquilos? Podemos seguir? Agora, daqui para frente, é bem rápido. Não precisam de banheiro nem nada. Não? Ok. Yara, projete os quesitos, por favor. Não. Agora, eu farei a leitura dos quesitos, que são as perguntas que eu farei a vocês, e a resposta delas será o julgamento. Então, é uma série de questões, em uma ordem lógica, observando o que foi alegado pelas partes, e o resultado vai ser a condenação ou a absolvição do réu, ou a desclassificação, certo? É isso? Ah, tá. Bom, a primeira pergunta diz respeito à materialidade do crime, como nós chamamos. Ela questiona se o André sofreu golpes de faca naquele dia e naquele local. Reparem que eu não pergunto quem foi o responsável por isso. Apenas consulto se aconteceu um crime nesse dia 27 de junho. No dia 27 de junho de 2018, por volta das 23 horas, no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu, André Nascimento Jeremias recebeu aproximadamente 3 golpes de faca na região da cabeça, que lhe causaram as lesões descritas nos autos. Tentei, doutores, reproduzir o que estava na denúncia. Alguma sugestão, impugnação? Não? É foice. Tem razão. Pode mudar lá. No 2. O doutor fala que foi só uma também, não entendi por que está 3 na denúncia. Essa parte é conforme a denúncia. Muda lá no 2 também depois? Ou foi-se? Então fica aprovado dessa forma, só com retificação ali de que a denúncia diz foice e não faca. 2. Se nós chegarmos ao quesito 2, vocês já terão reconhecido que houve esse crime, houve esses golpes de foice naquele dia, naquele local, contra o André. Então, no 2, pergunto se foi o acusado, ou seja, o Álvaro, o responsável por isso. O réu Álvaro Martins de Oliveira Neto desferiu aproximadamente 3 golpes de foice contra a vítima André Nascimento Jeremias, causando-lhe as lesões descritas nos autos. Alguma sugestão, impugnação? Ok. O terceiro quesito, ele é obrigatório, é o quesito genérico de absolvição. Todos sabem o que é absolver? O que significa essa palavra? É liberar, é o contrário de condenar. Vocês reparem que ele é feito de forma genérica, bem ampla. Não pergunta o motivo, não pergunta a fundamentação. Se vocês concordam com as teses do Ministério Público e da Defesa, a resposta aqui é sim. E mesmo que eles não tenham alegado uma tese de absolvição que vocês considerem procedente, também é o momento de votar sim. Álvaro, retornando aqui, eu vou fazer a leitura da sentença, mas para resumir ao senhor, o senhor foi absolvido, ou seja, não foi condenado. Depois nós e o seu advogado, nós explicamos melhor para o senhor, tá?
Vou fazer a leitura da sentença. 1. Relatório. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra Álvaro Martins de Oliveira Neto, já qualificado, atribuindo-lhe a prática em tese do crime previsto pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, descrito na denúncia do sequencial 5.1. A denúncia foi recebida em 28 de 5 de 2019, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos 1º a 5º do Código de Processo Penal. Citado pessoalmente, o réu apresentou resposta à acusação por meio de advogado dativo, reservando a discussão do mérito para momento posterior. Saneado o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que foram prestadas declarações pela vítima e inquiridas as testemunhas e ouvidos os informantes. A despeito da avaliação preliminar, determinou-se a oitiva da testemunha ASL por meio de depoimento especial. Em audiência em continuação foi colhido depoimento especial da testemunha e decretada a revelia do acusado. Foram apresentadas as alegações finais pela acusação e pela defesa. Foi proferida a decisão de pronúncia do réu quanto à infração penal pelo qual foi denunciado. Não foi conhecido o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Preclusa a pronúncia, determinou-se a suspensão do processo até a solução do incidente de insanidade mental. Com a juntada do laudo, os autos foram encaminhados a esta vara do plenário do júri para prosseguimento do feito. Apresentada a manifestação pelo Ministério Público pela defesa nos termos do artigo 422 do CPP. Deferida a produção de prova testemunhal e autorizadas as demais diligências requeridas. Foi realizado o sorteio de jurados. Em plenário, o Ministério Público requereu a absolvição do réu sob o fundamento de que há dúvidas relevantes sobre o caráter ilícito do fato. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Alegou que não há provas suficientes para a condenação do réu. Sustentou ainda a caracterização da legítima defesa. Subsidiariamente, sustentou a ocorrência de desistência voluntária. Requereu ainda o afastamento das qualificadoras. Em julgamento pelo Conselho de Sentença, houve o reconhecimento, conforme os quesitos elaborados, de que há materialidade e autoria delitiva do crime. Os jurados, no entanto, votaram positivamente no terceiro quesito, absolvendo o acusado. Dispositivo. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente a pretensão acusatória para o fim de absolver o acusado Álvaro Martins de Oliveira Neto, com base no artigo 386, incisos 6º e 7º do Código de Processo Penal. Considerando a absolvição do réu, revogo as medidas cautelares diversas aplicadas pela decisão de sequencial 13.1. No mais, estou fixando honorários ao Dr. Rodrigo, a quem agradeço novamente pela atuação como advogado dativo. Só para informar, todo mundo tem o direito de defesa, e nem sempre os réus, os acusados, eles constituem advogado. Então, a OAB, os advogados, exercem esse importantíssimo papel de representar, de fazer a defesa no júri e também nos outros processos, de quem não tem condições de arcar com esses custos. Então, novamente, agradeço, doutor, pela atuação. Doutores, posso constar que foi dispensado o prazo recursal? Posso? Ok. O réu, seu defensor e o Ministério Público, intimados nesta oportunidade, dispensaram o prazo recursal, manifestando desinteresse de recorrer. Anote-se, pois, o trânsito em julgado. Intime-se a vítima acerca da parte dispositiva, fornecendo o código de acesso ao processo. Encaminhem-se os autos ao distribuidor para anotação e comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado do Paraná. A Secretaria, para que verifique se existe fiança ou bens apreendidos sem destinação, sendo o caso, certifique a respeito e promova a conclusão dos autos após manifestação do MP. Publicada com a leitura em plenário, oportunamente arquivem-se. Cândido de Abreu, 13 de maio de 2025. Então, finalizamos aqui. Agradeço, em primeiro lugar, os jurados pela seriedade com que lidaram com este processo. Hoje, como parte do Poder Judiciário, novamente, vocês desempenharam o seu papel com muita honra. Então, muito obrigado. E, se for o caso, nos vemos em uma próxima oportunidade. Agradeço os servidores, na pessoa da Yara, pela administração dos trabalhos. É clichê, mas, novamente, eu falo que sem os nossos servidores o julgamento não aconteceria. Então,
muito obrigado novamente. Ministério Público, doutora Camila, Tainá, que agora é do MP, obrigado pela seriedade também, pelo compromisso com a proteção dos direitos fundamentais, os direitos das vítimas, das crianças e adolescentes aqui na comarca. Defesa, novamente, muito obrigado por concretizar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, a gratidão deste juízo. Os familiares do réu, senhor Álvaro, obrigado também por ter participado, por ter colaborado de forma exemplar aqui. Muito obrigado a todos. Declaro encerrados os trabalhos ao 12h38. Estão dispensados. Tenham uma boa tarde.